Olá, caríssimos alunos, caríssimas alunas, sejam muito bem-vindos aqui à nossa sala de Sociologia com o professor André Pereira. E nós estamos dando prosseguimento à primeira aula de Sociologia para o segundo ano do ensino médio. Estamos agora na terceira parte da nossa aula. Porém, vocês perceberam que no finalzinho da segunda parte a gente teve uma interrupção abrupta. Eu fiquei com uma cara de bobo ali, paralisado. Aquilo foi um problema técnico que nós tivemos aqui. Eu espero que vocês compreendam. A gente vai prosseguir o finalzinho da segunda parte. Já vamos adentrar a terceira parte. Portanto, vamos embora, porque nós estamos aqui na sala de Sociologia. E eu estou com vocês, queridos alunos e alunas do segundo ano do ensino médio. E sobre o que nós estávamos falando? Nós, aqui na sala de Sociologia, estávamos falando sobre Estado e democracia. Dois termos que fazem parte da temática dos estudos sociológicos. É importante que a gente compreenda seus significados, e nós vimos ali inicialmente o que significava em termos gerais cada uma dessas palavras, lembrando que a palavra Estado, para nós, aqui na sociologia, nós vimos que ela tem diversas conotações, mas para nós especificamente aqui, Estado com letra maiúscula, que resumidamente significaria país soberano, como a gente pode ver aqui na nossa apresentação. Esse termo Estado que eu estou me referindo a vocês aqui é aquele que foi utilizado a partir do século XIII com mais intensidade e se refere, né, a país soberano com estrutura própria e politicamente organizado, bem como designa o conjunto das instituições que controlam e administram uma nação, ao conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. Por isso que é muito comum as pessoas confundirem Estado com governo, Estado com política, por exemplo, né? Não estão equivocados, porque estas áreas elas estão intimamente relacionadas. Mas a política, o governo é um dos aspectos do Estado. Mas aqui a gente vai analisar sim, mais por essa abordagem mesmo, administrativa, o poder que o Estado exerce sobre os seus cidadãos, o poder que o Estado exerce de controle. Então, o Estado se manifesta de diversas maneiras, né? Ele se manifesta como, por exemplo, o governo, a instituição governamental federal, né? Mas também através das corporações policiais, através do exército, através da escola. Afinal de contas, essa escola aqui, ela é uma escola pública, sustentada por políticas de Estado e governamentais. Então, portanto, a educação é um braço do Estado também, através das escolas. Ok? E o que nós precisamos saber a respeito de democracia? Nós vimos ali que a palavrinha democracia, ela, como já disse, etimologicamente, as palavras em português emprestam palavrinhas de outros idiomas para constituir as suas palavras. Então, democracia seriam duas palavrinhas, como nós já vimos, né? Povo e poder, ou governo. Então, governo do povo. A ideia de democracia como sendo aquele regime político em que as pessoas, a maioria, todas, têm o direito de participar da vida pública, ou seja, das tomadas de decisão coletiva. A nossa ideia de democracia moderna ela implica nisso, em pensar que todos nós temos direitos e deveres, e o direito à participação da vida pública e de poder exercer esse direito plenamente
mas a gente sabe que existem limitações. Por exemplo, na nossa democracia, né, as crianças elas não podem participar do pleito e nem votarem, né? Então, você tem que ter a idade mínima para voto, como os 16 anos. Depois, para você participar do pleito eleitoral, você precisa ter a idade mínima. Isso varia dependendo da posição do cargo público. No caso, vereador, deputado, presidente, prefeito, ou seja, existem as idades, né, mínimas e tal, mas essa democracia ela é um pouco diferente daquela democracia grega que previa-se a participação dos cidadãos, de todos os cidadãos, da vida pública e das tomadas de decisão coletiva, mas o ser cidadão era restrito a uma determinada camada da sociedade, bastante limitada, que eram apenas os homens, adultos, nascidos na polis, né, na cidade-estado, não podia ser estrangeiro, não poderia ser escravo, não participaria da vida pública se fosse escravo, e também as mulheres estavam apartadas das decisões e participação da vida pública. Então, portanto, era uma ideia de democracia bem mais limitada que a de hoje. Mas a gente sabe também que a democracia é um processo e que nós não vivemos uma plena democracia, embora no papel pareça muito belo tudo, mas existem milhares e milhares de restrições veladas para que todos nós possamos de fato exercer plenamente o nosso direito cidadão de participarmos democraticamente da vida pública do país. Mas vamos lá. O que nos interessa agora é nós vermos como cada uma daquelas três figuras que vimos nas outras partes de nossa aula, estes pensadores da sociologia analisam o Estado e a democracia. Então, Karl Marx e em seu período de vida viu grandes transformações na Alemanha, né? Ele ainda não havia visto ainda o Estado alemão tal qual nós conhecemos hoje, porque passou por diversas modificações. Ele vê ali um período de grandes mudanças na configuração estatal da Alemanha, que deixa de ser um deixa de ser o Sacro Império Romano, né? E se torna um Estado-nação a partir de 1871. O Marx está analisando esse, vamos dizer assim, este processo de consolidação do Estado alemão, e ele também observa não só a Alemanha, mas ele observa a França, ele observa a Inglaterra. E para o Karl Marx, essa estrutura estatal, que é traduzida através de um equipamento de governança via o parlamento, via as instâncias da justiça, via exército, via própria escola. Este Estado, ele tem uma função. E para o Karl Marx, a função desse Estado é manter as elites dominantes no poder. Naquela época, vocês já estudaram história, no século XIX, aquela camada social chamada burguesia, que segundo as próprias categorias marxianas, ou seja, dentro da própria teoria do Marx,
ele chamava os burgueses daqueles que detêm os meios de produção, ou seja, os donos da terra, os donos das fábricas, os donos das máquinas, das ferramentas, do dinheiro, dos prédios. Esses seriam os capitalistas burgueses. E uma outra classe social que seriam dos operários, dos proletários. Então você tinha duas classes sociais do século XIX, segundo Karl Marx, que era uma que detinha o poder, chamada de burguesia, detinha os meios de produção, ou seja, tudo aquilo que eu acabei de dizer a vocês, as riquezas todas, e aqueles que apenas possuíam a sua força de trabalho, que eram os proletários, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário que mal dava para sustentar a sua família. E eram essas as pessoas que produziam tudo que a sociedade consumia. E essa sociedade, ela era governada por uma outra camada social chamada burguesia, que não produzia nada e era dona de tudo. Segundo Karl Marx, era assim que funcionava a realidade europeia. E para ele, então, o Estado ele servia para fazer a manutenção disso através do exército, da polícia, dos governantes, das regras, das leis, porque é o Estado que produz as leis, o Estado que produz as regras. Bom, o Estado, essa grande estrutura de poder, de controle social, para o Karl Marx, ela surge em um momento em que a sociedade humana ela vai se desenvolver bastante. Então é depois que nós temos a divisão social do trabalho, depois que nós temos a criação da propriedade privada, é que nós vamos poder ter a formação de um Estado. Ou seja, quando a gente tem a divisão do trabalho, a gente tem o aumento da produtividade, da produção de bens materiais, e isso também proporciona um aumento populacional, isso proporciona também a formação das cidades, o acúmulo de capitais, o desenvolvimento econômico, a industrialização, o crescimento urbano, a urbanização. Tudo isso deixa a sociedade cada vez mais complexa. Os pequenos grupos, eles são inseridos em grandes grupos governados centralmente por uma estrutura burocrática estatal e detém o poder sobre essa massa de indivíduos. Então, para o Karl Marx, esse Estado ele só poderia se desenvolver depois de todas essas etapas que eu acabei de colocar para vocês, como a divisão do trabalho e a formação da propriedade privada. E o principal era que, naquele momento em que ele estava vivo, analisando a realidade ao seu redor, ele entendia que este Estado, que era visto através dos governos, ele, na verdade, criava leis, utilizava os seus exércitos, a sua polícia, a sua organização burocrática para garantir o status quo, ou seja, a ordem vigente, onde o burguês mantém-se numa parte elevada da sociedade e o proletário se mantém na base, sustentando a burguesia. Então, para o Karl Marx, o Estado era a expressão jurídico-política da sociedade burguesa, a instituição que garantiria esse domínio dos burgueses sobre as demais classes, ou sobre a outra classe, né? Porque para o Marx eram duas classes apenas, né? Os burgueses e o proletariado, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que apenas possuem a sua força de trabalho para vender. E aí então ele acreditava que isso era tremendamente injusto. Então o Estado, ele era um braço da burguesia para manter o seu controle sobre todo o resto da população. Então o Estado, ele garantiria sempre o domínio da burguesia sobre as demais pessoas. Ou seja, criando as leis,
E a partir da criação das leis, utilizando as forças armadas, a polícia, a burocracia, para manter toda aquela estrutura intacta e a situação tal qual ela era visualizada iria se manter. Muito bem. E Emile Durkheim, como é que ele via a situação? Bom, vocês viram aí que o Karl Marx ele é um pouco mais revoltado com a coisa, né? Então, para ele, o Estado já era aquela instituição burocrática que existia justamente para manter o poder da burguesia, para manter o status quo, para manter aquela ordem social injusta e opressora sem abalos. Então a gente pode dizer que o Karl Marx, no final das contas, como eu já disse para vocês, um revolucionário, ele queria mudança radical dessa situação. Então, portanto, deveria se acabar com a divisão de classes, né, entre burguesia e proletariado. Não deveria existir essa divisão. E para acabar com essa divisão, você tem que revolucionar a sociedade. Tá? Depois nós vamos ver direitinho o que é esse termo revolucionar. E agora vamos lá para aquele que eu já chamei de conservador reformador hoje, e vocês viram por quê. Como eu disse a vocês, para o Emile Durkheim, a sociedade, tal qual ele conhecia também ali no século XIX, muito próximo ali, ele é um pouquinho depois do Marx, mas muito próximo ainda da realidade do Marx e do próprio Max Weber. Durkheim francês, obviamente olhando mais a sociedade francesa e as condições políticas, econômicas da França, mas de qualquer forma ele estava observando mais ou menos aquilo que o Marx estava observando. Porém, como eu já disse para vocês, a lente que ele usava era outra, é a lente do positivismo, e para ele a sociedade, ela é um organismo. Lembra que eu falei isso? Vocês já viram isso aí? Esse organismo ele está ali, está pronto, ele está funcionando. Se tem algum problema, a gente precisa ir lá e fazer uma intervenção. Então, o Estado, para o Durkheim, ele tinha a função de estar mantendo essa ordem social, de impedir a anomia social, que é aquela bagunça, vamos colocar assim, né, o caos social. Então, para o Durkheim, o Estado ele é essa instituição burocrática com diversos braços, inclusive, não se esqueçam, a escola é um dos braços do Estado, assim como o Exército, assim como toda a burocracia administrativa. Mas o Durkheim, ele acreditava então que este Estado ele era necessário para manter as coisas no seu devido lugar. Ele não questionava essa questão, ele não questionava essa situação, perdão, de divisão de classes em burguesia, proletários, uma explora a outra. Não era essa para ele a questão fundamental, ele usava outra lente. E para ele, já que o Estado ele tem essa função de manter a ordem, tem o Estado tem a função então de garantir que os indivíduos eles se desenvolvam, justamente porque cada um desses indivíduos eles vão fazer a manutenção desse Estado. Então, para que as coisas se mantenham em ordem, o Estado não só vai lá com o poder da violência, das armas, fazer com que todo mundo se mantenha certinho na linha, mas utiliza-se também da educação para manter as pessoas na linha e aceitarem as regras tal qual elas são colocadas. É por isso que vocês estão aqui. Segundo Durkheim, por exemplo, a função principal desse processo educacional aqui seria garantir que você se desenvolvesse enquanto indivíduo e pudesse contribuir para a manutenção da existência da sociedade assim que você estivesse formado, né? E durante o processo também, porque no caso da educação, a educação ela acontece de imediato e os resultados também já são de imediatos. Tá?
Bom, de imediato, perdão. Aí, ele também lida com a ideia de divisão social do trabalho, ou seja, cada um fazendo uma parcela do trabalho, né? Eu faço uma parte, você faz a outra, eu faço a roupa, você faz a casa, o outro planta, o outro vende e assim vai. Então, portanto, cada um tem uma função social, isso é muito importante para o Durkheim. E aí, então, quanto mais isso se torna complexo, quanto mais gente fazendo coisas diferentes e quanto maior essa divisão social do trabalho, então, maior a necessidade também de uma instituição forte, capaz para manter tudo isso dentro das regras do jogo. Então, o Estado ele garantiria essa ordem social, certo? E no caso, lembra que o Marx dizia então que o Estado seria para garantir o poder de uma classe sobre a outra e, portanto, ele serviria como instrumento de opressão do proletariado? Aqui, para o Durkheim, não. O Durkheim, o Estado não está se opondo ao indivíduo, ele está garantindo a liberdade do indivíduo. O Estado ele garante que as coisas sejam organizadas, ele garante a ordem para garantir a sua liberdade. Porque se tudo fosse um caos, cada um teria que se garantir por si mesmo. Segundo Durkheim, para que a gente não viva no caos e tenha que cada um se virar, então o Estado seria esse instrumento de controle social, né, para garantir a liberdade. Olha só que interessante, ao mesmo tempo em que ele controla, pode ser através da violência física, né, através das forças armadas, da polícia, mas isso tudo é para garantir que a maior parte de nós viva em liberdade. Essa seria a visão do Durkheim. Mas e a visão de Max Weber? Bom, para o Max Weber, o Estado ele é feito por gente. Então, quando a gente fala do Estado, a gente não está falando de algo sobrenatural, uma entidade que está fora de nós. Não, 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 não. Nós fazemos parte do Estado. O Estado é resultado de relações entre pessoas. Mas uma relação em que um manda e o outro obedece. Então, é uma relação de homens dominando homens mediante a violência considerada legítima e uma associação compulsória, ou seja, obrigatória, né, que organiza a dominação. Nós aceitamos, por exemplo, que o Estado use de violência para manter a ordem. Sim, por exemplo, se eu sair aqui com o meu carro agora e de repente eu virar a esquina e estiverem lá policiais fardados, armados, aí está a violência do Estado, representando o próprio Estado e parar o meu carro, eu aceito isso e paro o meu carro e apresento os meus documentos àquela pessoa. Agora, se eu estiver andando na rua e alguém vier querendo parar o meu carro, eu vou achar muito estranho isso. E não sei qual será a minha ação, não sei qual será a minha atitude, porque pode ser um ladrão, pode ser alguém que vá atentar contra a minha vida. Mas quando eu vejo que é um policial fardado ali, com as viaturas e etc., fazendo uma batida policial, a gente sabe que é o Estado. E a gente admite que aquilo é legítimo. Aquela arma do policial está na cintura dele legitimamente. Ele pode usar aquilo legitimamente. Ok? Então a gente aceita esta dominação. E é engraçado porque o Max Weber ele trabalha justamente com esse conceito de dominação. Porque nós aceitamos assim à toa a dominação, a gente, uns obedecem e os outros mandam, né? Uns mandam e outros obedecem. Aqueles que obedecem, obedecem sempre sem questionar. Bom, para o Max Weber é o seguinte, a dominação ela existe porque alguns aceitam ser dominados, quer seja por um motivo ou por outro. Há 3 motivos básicos. Então, tipos de dominação: tradicional, carismática e legal. Rapidamente, o que é cada tipo?
Muitas pessoas em determinadas comunidades, principalmente comunidades mais tradicionais, respeitam a autoridade, obedecem quem manda, porque a tradição assim o diz. Pode ser um líder espiritual, pode ser, por exemplo, uma 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 liderança monárquica, né? Os monarcas, por exemplo, né? Passavam o poder hereditariamente de pais para filhos. Então isso era uma tradição. As pessoas elas não questionavam, por que que o João vai virar rei agora? Só porque ele é filho do rei? Sim, o príncipe vai virar rei porque ele é filho do rei. Então ninguém questiona isso, faz parte da tradição. Temos a dominação carismática, que é o poder de convencimento que algumas pessoas têm sobre as outras, como, por exemplo, um líder que pode ser também um líder espiritual, mas ali ele não está apelando para a autoridade da instituição religiosa, como seria, por exemplo, num caso de dominação tradicional, mas está apelando ali para os seus poderes individuais de persuasão e capacidade de enfrentamento dos problemas coletivos, oferecendo às pessoas a esperança de que ele individualmente resolva toda a parada. Ou seja, os líderes carismáticos são aqueles que conseguem exercer autoridade sobre as pessoas, que conseguem exercer poder, conseguem fazer com que as pessoas os obedeçam através da sua capacidade de convencer. Uhum. Mas e nós aqui no Brasil? Você respeita a autoridade, você respeita o Estado, você obedece quando é para você fazer alguma coisa, como por exemplo frequentar as aulas, como por exemplo respeitar as leis de trânsito. Você respeita isso motivado pelo quê? Então nós respeitamos as regras, aqui no nosso caso, por conta de uma chamada dominação específica, legal, dominação jurídico-legal. Ou seja, na nossa sociedade nós criamos leis, essas leis são criadas em conjunto pela própria sociedade para que todos a respeitem de maneira igualitária. Então, eu e você respeitamos a lei porque eu acredito que se eu respeitar e você respeitar, eu vou garantir a minha liberdade e você vai garantir a sua. Então, nós respeitamos as regras, obedecemos muitas vezes a determinadas autoridades, porque nós acreditamos que aquelas regras, como foram criadas em coletivo e elas servem, nós acreditamos que servem para nos proteger e garantir nossa liberdade, portanto, nós as obedecemos, nós cedemos a elas. E agora, pessoal, rapidamente, para a gente terminar, essa aula ficou bastante longa, eu sei disso, é um pouco cansativo, por isso que nós dividimos em 3 partes e por isso que nós teremos 2 semanas para trabalharmos esses temas. Eu quero que vocês vejam agora a questão da sociedade de controle e a sociedade disciplinar. Vão aparecer mais 2 nomezinhos aí, 2 nomes que vocês não tinham visto ainda, mas que a gente vai conhecer agora. Gilles Deleuze e Michel Foucault. Gilles Deleuze e Michel Foucault. São 2 pensadores do século XX e que também vão contribuir para os questionamentos sociológicos. Vocês viram que a gente estava falando de Estado, de democracia, e quando a gente fala de Estado e de democracia, a gente fala de relações de poder. Não é verdade? Acabamos de falar quem obedece, quem manda. E aí, então, cada um desses autores vai tentar entender como é que funciona o processo de distribuição e, vamos dizer assim, dinâmica do poder na sociedade. A tal da sociedade disciplinar que foi desenvolvida pelo Foucault, ele dizia o seguinte, né? Que há uma forma de controle
das pessoas, do indivíduo, que é exercida há muito tempo em alguns lugares específicos, em alguns meios específicos de confinamento, ou seja, lugares fechados, como a família, a escola, a fábrica, o exército, até mesmo hospitais e prisão. Então, dentro desses locais, acontece ali um processo de disciplina. Pessoal, e não é verdade? Na escola, por exemplo, quando você era criança, você aprendeu a disciplina dentro de casa. Mas quando você foi para a escola, você aprendeu também muito sobre a questão disciplinar, porque tem regras para tudo, para você falar, para você se movimentar, para você eh, fazer atividade. Ou seja, existem muitas regras e esses lugares são essencialmente lugares disciplinadores. O indivíduo passa de um espaço fechado para o outro e não para recomeçar, pois em cada instituição deve aprender alguma coisa. Principalmente, aliás, perdão, gente, e não para de recomeçar, pois em cada instituição deve aprender alguma coisa, principalmente a disciplina específica do lugar. Então, em cada espaço de convívio em que nós transitamos, segundo Foucault, nós recebemos um tipo de disciplina que vem de fora para dentro. Então você vai para a escola, você vai ser disciplinado naquele sistema. E a sociedade do controle, que o Deleuze comentou bastante sobre isso, é uma sociedade um pouco diferente, em que o controle e também a disciplina não acontecem em espaços específicos, mas está em todo lugar. Percebam que você não está dentro da escola agora, mas a gente precisa saber se você está acessando o material, a gente precisa saber se você está assistindo essa aula, a gente precisa ter um controle sobre a sua frequência e o seu engajamento nas nossas aulas. Perceba então que se a escola é um braço do Estado e ela exerce controle, exerce disciplina, hoje não necessariamente você precisa estar dentro da sala de aula para que este controle seja exercido sobre você. Aliás, você pode estar na rua agora, mas se eu pedir aqui para vocês, gente, preciso do nome de vocês no WhatsApp para dar presença. Isso é uma forma de controle. Mas você não precisa estar dentro de uma sala de aula específica. Você pode estar andando na rua, o seu colega pode estar no quintal, eu posso estar aqui neste quarto, escritório, e não num espaço físico determinado, mas há o exercício do poder sobre você aqui, agora. Então, na sociedade do controle, como também o Adorno é outro pensador diria, né, é uma prisão ao ar livre. Os métodos de controle utilizados são de curto prazo e de rotação rápida, mas contínua e ilimitados. Então, através da internet, por exemplo, você vai lá na internet, eu quero fazer meu Facebook. Primeiramente, as empresas que trabalham com vendas, as empresas de publicidade, né, aquelas que trabalham com vendas também, elas querem saber de você para poder oferecer a você exatamente aquilo que elas acham que você vai comprar e poder te influenciar no seu hábito de consumo. Então você entra na internet, você abre uma conta no Facebook, deixa vários dados lá online, seu nome completo, tem uma série de dados que o Facebook exige de você, ou seja, você deliberadamente, voluntariamente está ali criando uma forma de controle sobre você mesmo, porque no momento em que você começa a postar as coisas da sua vida, você está abrindo a sua vida para esses mecanismos que se interessam nessas informações para obter um certo controle sobre você. No caso mais clássico é a internet, ela está nos vigiando para obter um controle sobre o nosso comportamento de consumo, mas também os governos nos observam na internet. E se a gente começar a falar muita coisa dentro da internet, a pesquisar muita coisa, a sair fora daquela expectativa das instâncias de controle,
com certeza nós sofreremos uma retaliação. E muitas vezes nós mesmos, pessoalmente, deliberadamente, voluntariamente, criamos esses mecanismos de controle que irão se voltar contra nós mesmos. Ok? Então, na sociedade de controle, essas formas de controle não tem espaço definido, ela pode ser exercida em qualquer lugar. Caríssimos, caríssimas, para que a gente finalize então esta nossa longuíssima aula, eu gostaria de propor uma atividade a vocês. Gostaria muito que vocês assistissem ao filme 1984. É um filme inspirado no livro de George Orwell chamado 1984. É só você digitar aí no Google filme 1984 ou livro 1984. Se você não conseguir assistir o filme inteiro, assista um pedaço. Depois eu vou comentar aqui algumas coisas a respeito disso, na hora que a gente for corrigir a nossa atividade. Eu vou deixar um link para vocês, para que vocês possam acessar o filme. E procurem o livro, que também tem em PDF, porque esse livro é um livro clássico de 1948 e a gente precisa acessar esse livro, todos precisam acessar esse livro, então é bom você já ter. E responda a pergunta 1 e 2 referente a, vamos dizer assim, o resumo do livro em relação aos conceitos que nós trabalhamos hoje. Eu, André Pereira, professor de Sociologia, fico por aqui. Nós finalizamos agora então a nossa primeira aula de Sociologia, terceira parte para o segundo ano do ensino médio. Agradeço muito a paciência de todos até aqui e aguardo a entrega das atividades. Qualquer dúvida, me contate pelo WhatsApp ou lá no Microsoft Teams, ok? Valeu demais, grande abraço a todos e bons estudos!